Vamos continuar então a falar sobre a lei de abuso de autoridade? Vamos começar então, novamente, certo? Depois que tomou aquela água, né? Foi no banheiro, de boa. Vamos voltar então? Senhores, como que pode cair em prova? Como que pode cair em prova? Vamos verticalizar aqui, você que vai ser soldado da Polícia Militar, sargento, oficial da Polícia Militar. Senhores, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade pode ser o particular? E aí? Sujeito ativo pode ser o particular? Pode ou não pode? Se cair VOF na sua prova, você assinala aí, verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro ou falso? Senhores, para responder essa questão, nós temos que entender o seguinte. O crime de abuso de autoridade, ele é crime próprio? Ou ele é crime comum? Crime próprio tem alguns requisitos que só determinadas pessoas podem cometer aquele tipo de crime. Exemplo claro aqui, o crime de deserção. Para cometer o crime de deserção, você tem que ser militar. Crime próprio. Certo? Tem que ser militar. Crime próprio. Somente os militares podem praticar essa conduta. Pode praticar esse crime. O crime comum não. É praticado por qualquer pessoa. Certo? Qualquer pessoa pode praticar. E aí, senhores, para responder essa questão, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade pode ser o particular? E aí é o seguinte. Nós iremos falar aqui, como regra, é falso. Falso. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade não pode ser o particular. Em regra, não pode ser o particular. Porque é crime próprio. Ah, professor, mas você falou que pode ser servidor ou não. Senhores, quando a lei fala de servidor ou não, nós estamos falando aqui daquela situação de concurso público que a pessoa passa no concurso público e é servidor público, né? E é servidor público. Mas nós temos aquela situação de mesário, por exemplo, que ele simplesmente se inscreve e aí vai participar das eleições. Ali ele é sujeito ativo. Ele é servidor público e pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Perceba que eu falei que o rol é exemplificativo e não taxativo. Então, um mesário que está lá na sua função de mesário, que a função é pública, pode praticar o crime de abuso de autoridade? Pode. Pode. Claro que tem que ter aquele fim específico, né? Aquele fim de agir, aquele dolo direto ali de específico de agir. Certo? Então, senhores, em regra, o particular não pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, porque é crime próprio. Certo? O servidor ou não quer dizer o vínculo que ele está com o Estado. Pode ser através de concurso público, contrato, ou pode ser também de nomeação, né? Que vai lá simplesmente nomeado para trabalhar em determinada função, depois sai. Né? Não necessariamente tem que ser o servidor concursado. Certo? O rol é exemplificativo e não taxativo. Nesse caso aqui, crime próprio. Crime próprio. Por que o particular não pode ser autor? Não pode ser sujeito ativo? Senhores, ele não tem poder. O particular não tem poder. Quem tem o poder é o Estado, que através dos seus agentes exercem esse poder. Então, qualquer pessoa pode cometer desde quando ela tem vínculo com o Estado, desde quando ela tem poder. Se ela não tiver poder, ela não vai praticar o crime de abuso de autoridade. Ela não tem autoridade. Certo? Mas aí tem outro bizu, que isso aqui vai cair em prova. Isso aqui cai. Mas quando então? Quando que o particular, né, poderá praticar abuso de autoridade? Senhores, lembre-se lá do artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Compreendeu isso aqui? Lembra lá do Código Penal? Exemplo claro. Você, promotor, né? Que policial não comete isso, não. Não, geralmente policial não faz isso. Só promotor ou juiz. Né? Você algema a pessoa indevidamente. Né? Ou até mesmo dá uma sentença totalmente contrária aos autos. Caráter pessoal.
finalidade de prejudicar alguém, certo? Dolo específico? Sim. Mas aí, né, a sua esposa, que também é promotora, só que é de vendas e não de justiça, ela vai e ajuda você a fazer isso. Ou até mesmo, ela vai para cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão. Ela sabe da sua condição de servidor público, ela sabe da sua condição de autoridade, sabe? Sabe. Mas ela sabe também que você está praticando abuso? Sim. Ela vai junto? Vai. E cumpre junto? Sim. E aí, senhores, as, né, circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam. Salvo quando elementares para o crime. Qual é o elementar do crime aqui? É ser autoridade. É ser autoridade. Se ela tivesse, né, o particular sozinho, ela poderia cometer esse crime? Não. Mas em virtude desse, né, servidor, ou não, em virtude dessa pessoa que está com poder na mão, que está com autoridade na mão, que tem uma finalidade com o Estado, uma relação com o Estado, ela pode praticar esse crime. Certo? Isso aqui, senhores, é exceção, claro. Eu estou falando para você aqui que, em regra, o particular não pode cometer o crime de abuso de autoridade, porque é crime próprio. Mas quando o particular vai poder praticar esse crime, né, de abuso de autoridade? Artigo 30 lá do Código Penal. Não se comunica as circunstâncias e as condições de cada pessoal, salvo quando elementar do crime. Certo? Sendo elementar do crime, vai comunicar. Exemplo claro também, não envolve abuso de autoridade, mas só para você ilustrar, só para ilustrar para vocês isso aqui. Uma mãe que no estado puerperal, ela vai lá e mata o filho, próprio filho, não é homicídio, é infanticídio, certo? Mas vamos supor que quando ela foi matar, né, um enfermeiro que até então sabia dessa condição dela estar em estado puerperal, foi lá e ajudou. O enfermeiro, homem, nem, né, estado puerperal ele tem. Mas sabendo que a mulher estava em estado puerperal, matando o filho, ele ajudando, ele entra no crime de infanticídio. Certo? Vai entrar no crime de infanticídio. Porque ajudou. Beleza? Só para você entender essa situação aqui. Certo? Podemos continuar? Continuamos então. Pega o bizu, que aqui é diferente. Quem é o agente público? A lei vai falar. Artigo 2º, parágrafo único. Reputa-se agente público para efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, o mesário, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. E aí o seguinte, senhores. Qual é o caput desse artigo? Nós vimos lá, ó. É o rol exemplificativo. É o rol exemplificativo. Então, o que eu destaco para vocês? Para efeitos dessa lei, cuidado, é diferente, viu? Do artigo 327 do CP. Porque no artigo 327 do Código Penal vai falar quais são, né, o que o direito penal considera como funcionário público. Mas aqui é diferente. O agente público para a lei de abuso de autoridade está, né, um conceito no artigo 2º, parágrafo único. Beleza? Então, só para você ver lá. Reputa-se agente público para efeito desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente. Beleza? É o que eu coloquei aqui
para vocês. Fechou? Bacaninha? Podemos avançar? O elemento subjetivo especial, senhores. Todos os delitos positivados nesta lei são dolosos e exigem um elemento especial, ou seja, dolo específico, especial fim de agir. É você fazer para aquela determinada situação. É você ter o dolo específico. É você quer fazer aquilo que está ali. Certo? Mas aí temos, então, os requisitos. Não é só simplesmente chegar ali e papum, não. É isso aqui, ó. Prejudicar outrem, beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro. Certo? Ainda, por mero capricho, né? Mero capricho. Ou satisfação pessoal. Ou satisfação pessoal. Esse aqui é o dolo específico. Esse aqui é o fim de agir. Então, se você praticar qualquer crime positivado lá na lei de abuso de autoridade, mas não tiver esse crime, esse dolo aqui, não tiver esse dolo, esse fim de agir, o fato é atípico. Não é crime. Certo? É claro que para demonstrar isso aqui, esse dolo específico, tem que ter investigação. É na investigação que nós iremos compreender, que nós iremos verificar se realmente está previsto esse dolo específico. Por exemplo, delegado de polícia, você policial civil, praticou as condutas previstas nessa lei. Beleza. O delegado vai investigar, estará o inquérito para investigar se teve o dolo específico. Se tiver, indiciamento. Nós militares, quem é a autoridade policial? Judiciária militar, comandante, né? Vamos supor, comandante do batalhão, autoridade judiciária militar. Ele delega para um oficial da polícia militar, um tenente, um capitão, um major, para ele apurar o inquérito policial militar. E aí sim, é na investigação desse inquérito policial militar é que ele vai verificar se você teve o dolo específico de praticar aquela conduta da lei de abuso de autoridade. Verificando que teve, indiciamento, remédio para a justiça militar. Certo? Bacana? Percebeu aqui? Então não basta só você fazer o que está previsto na lei. Tem que ter esse dolo específico, essa finalidade de agir para você conseguir, né? Para você ter subsunção fato normativa que a sua conduta, né, tá encaixando com a lei de abuso de autoridade, com aquele crime positivado na lei de abuso de autoridade. Subsunção fato normativa é você ter essa junção da sua conduta com o crime, mas que, para tanto, tem que ter o dolo específico, a finalidade de agir. Fechou? Senhores, percebeu aqui? Parágrafo 1º, artigo 1º. Né? Foi o que eu li para vocês ali agora. Preciso falar que é importante? Acho que não, né? Acho que não. Crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica. Artigo 1º, parágrafo 2º. Senhores, o que seria esse crime de hermenêutica? Eu costumo falar para meus alunos que o direito penal, né, quando você for policial militar, você vai aplicar ele no seu dia a dia, você tem que conhecer. Para você aplicar a Constituição, né, você tem que conhecer, você tem que dar aquela papirada. Ah, professor, mas para me estudar, então eu vou ter que ler doutrina, jurisprudência? Não. Para você ser soldado, sargento da Polícia Militar, não precisa. Quando você for um oficial da Polícia Militar, porque exerce carreira jurídica, aí sim, seria interessante você acompanhar as decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, até porque você exerce carreira jurídica. Não é qualquer carreira, é carreira jurídica. Certo? Agora, você é soldado, cabo, sargento, né? Não precisa você ficar tomando o seu tempo para assistir, para estudar uma doutrina, acompanhar julgados dos tribunais superiores. Deixa isso para outras autoridades, né? No nosso caso de militares, o oficial de polícia, que exerce carreira jurídica, né? O comandante do batalhão, que é a autoridade judiciária militar. Então, percebeu aqui que essas pessoas são importantes para você saber as decisões dos tribunais superiores? E aí, é nessas decisões que vai pautar a sua fundamentação. Então, nós precisamos saber de quê? E isso eu falo sempre com meus alunos. Nós, policiais militares,
não interpretamos a lei. Nós aplicamos a lei pura, simples e abstrata. Vou repetir. Nós, policiais militares, não interpretamos a lei. Nós aplicamos a lei pura, simples e abstrata. É por isso que quando você leva uma situação para o delegado de polícia, certo? Ele analisa o fato e até mesmo libera aquele que você prendeu. Por quê? A ele é destinado essa verificação de fazer a aplicação da lei junto com a doutrina e a jurisprudência dos tribunais, aplicando ao caso concreto. Então eu não quero saber o que a STJ ou a STF decidiu, só quando for efeito vinculante. Mas decisões monocráticas, decisões isoladas, eu não quero saber. Eu vou aplicar a lei pura e simples e abstrata e vou mandar para a autoridade competente. Mas se eu, delegado de polícia, oficial de polícia, membro do Ministério Público, juiz, eu tenho que fundamentar minha decisão, minhas decisões em julgados, por exemplo, para ficar mais rica a minha decisão. Aplicar a lei, a doutrina e a jurisprudência. Só que aí é o seguinte, senhores. O crime de hermenêutica nada mais é de que um agente público, aplicou a lei. Aplicou a lei. Vou colocar aqui, ó. Você, PM, aplica a lei, leva para quem? O delegado. Em regra, né? Aí o delegado verifica o fato com base em quê? Lei, doutrina, jurisprudência. Jurisprudência. Certo? Aí ele verificou que a lei está certa, a doutrina também defende isso, mas a jurisprudência, ou seja, os julgados dos tribunais superiores, não tem fundamentação. Já tem julgados aí falando que determinada situação não é crime. Quer ver um fato? Você prende por furto. Um cidadão praticou furto de R$5. Ou até mesmo foi no supermercado e subtraiu um sabonete. É crime de furto? É crime de furto. Teve inversão da posse? Teve. Furto consumado. Eu levo, faço boletim de ocorrência e levo para o delegado. Chegando lá o delegado, vai parar. O STF entende que, nesse caso aqui, não seria necessário movimentar a máquina do direito penal para punir esse cidadão aqui, porque o fato é atípico. Ah, professor, mas aí você falou que o fato é atípico, é furto. Sim, mas nós temos aqui a tipicidade formal e a tipicidade material. Certo? A formal aqui é crime de furto, mas materialmente, aquela situação, analisando o caso prático, não vai ser. E aí eu aplico, então, a insignificância. O princípio da insignificância. Eu, policial militar, posso aplicar? Nananina, não. Alguns falam que nem o delegado de polícia pode. Eu discordo, porque até então ele exerce carreira jurídica. Se o fato deixa de ser crime, não justifica uma prisão, muito menos a apuração. Certo? Mas, na prática, o que o delegado faz? Ele libera o cidadão porque o fato atípico materialmente, certo? Instaura o inquérito, manda para o promotor. Porque se o promotor decidir promover a ação penal, ele promova. Mas eu, delegado de polícia, não vou prender em flagrante. Essa decisão minha aqui, senhores, não é crime. Essa discordância entre um agente público que fundamentou e levou para outra autoridade, essa autoridade falou que isso não é crime, que isso aqui não vai ser do jeito que aquela pessoa fundamentou, não considera-se crime. Então, senhores, só para finalizar, o que eu quero dizer para vocês? Depois disso tudo aqui, o que eu posso dizer para vocês? Deixa eu apagar aqui para... O que eu posso falar para vocês? O crime de hermenêutica, senhores, nada mais é de que a discordância de uma fundamentação possa ensejar
em crime. E aí, é claro que o artigo 1º, parágrafo 2º, vai falar a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. É o crime de hermenêutica. A divergência. Percebeu aqui que ficou mais fácil? Depois que eu expliquei isso aqui e li o dispositivo legal, você entendeu? Que a divergência na interpretação... Professor, onde é que você está? Estou aqui, ó. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Não configura. Não configura. Esse é o crime de hermenêutica. Ou seja, não se tem crime de hermenêutica. Eu, delegado, prendi, mandei para o promotor, ou mandei para o juiz, condição de flagrante, né, tem audiência de custódia. O juiz falou assim, não, isso aqui não é crime, não. Eu vou indiciar o delegado. Não. Ele entendeu o que era. Ele entendeu o que era, mandou para o judiciário. O juiz entende que não. Ele libera, então. Ele libera. Fechou? Não há crime. Essa divergência na interpretação da lei. Então, a hermenêutica seria essa divergência entre um servidor e outro, avaliar o fato, né? E ver que um é crime, o outro fala que não é, ou até mesmo a fundamentação, o outro fala que é diferente, não constitui crime. Certo? Não constitui crime. Vai cair em prova? Vai. Como é que cai? Por exemplo, vai colocar lá assim, ó, o crime de hermenêutica está positivado no artigo 1º, artigo 2º, no parágrafo 2º, né? Artigo 1º, parágrafo 2º. E esse já tira logo. Crime de hermenêutica? Já era. Não tem. A questão já está errada. Não existe crime de hermenêutica. Então, se falar, existe crime de hermenêutica na lei de abuso de autoridade? Não. Não existe. Se a questão já começou, o crime de hermenêutica está positivado na lei de abuso de autoridade, está errado. Porque não constitui, né, crime de hermenêutica. Fechado? Vamos continuar. Ação penal. Ação penal. Senhores, nós temos a ação penal pública incondicionada. Quem é o titular da ação? Titular da ação? Ministério Público. Ele que tem que promover a ação penal. Certo? Ele que tem que promover a ação penal. Beleza? Vamos ver como é que está na lei. Artigo 3º. Os crimes previstos... Estou aqui, hein? Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. Então, ação pública incondicionada. Para mim, choveu no molhado. Choveu no molhado. Por quê? No silêncio da lei, entende-se, já tem por essência no direito, que é ação pública incondicionada. Então, se não falasse nada na lei de abuso de autoridade, os crimes eram de ação pública incondicionada. Mas eu quis realçar, o legislador, quis colocar na lei. Opa, é de ação pública incondicionada. Beleza. Tem outra forma? Essa aqui é a principal. A forma principal é essa. Artigo 3º. Mas tem outra forma, né? Tem outra forma? Nós vamos ver aqui como que deve cair em prova. Essa outra forma eu vou te explicar para você aqui. Em regra, a ação penal nos crimes de abuso de autoridade é privada. É? Privada? Não, é falso. Ação pública incondicionada. Pois admite que o particular exerça o direito de petição quando o MP não cumpriu seu papel constitucional, ou seja, promover a ação penal. Promover ação penal. E aí? A ação é privada? Não. Até aqui, a afirmativa é falsa. Mas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem a fundamentação. Qual é a fundamentação? Parágrafo 1º, artigo 3º. O que é que fala? Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público
aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir, ó, tá aqui, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo. No caso de negligência do querelante, retomar a ação principal. Olha só, retomar a ação principal. Senhores, nós temos então aqui no parágrafo 1º do artigo 3º que teremos a possibilidade de ação pública subsidiária, ou melhor, ação subsidiária da pública, certo? Que seria quando, na ausência do MP, o MP perdeu o prazo, o MP não foi, né, não exerceu o seu papel, e aí eu tenho aqui a possibilidade do particular peticionar junto ao Poder Judiciário para, né, fazer valer o direito de investigação sobre o abuso de autoridade. Então, em regra, o MP é titular da ação e vai promover a ação penal. Não promover a ação penal, esqueceu, né? Simplesmente não quis. Ah, não, é muita demanda aqui, eu vou fazer isso depois. Se não promover a ação penal, o Ministério Público, cabe ao particular peticionar. Isso é ação subsidiária da pública, né? Perceba que o artigo 3º, parágrafo 1º, vai falar sobre ação privada. Então, bizu, se cair em sua prova, em regra, ação privada, errado. Em regra, é incondicionado. Mas cabe ação privada quando o Ministério Público não fizer o seu papel. Fechou? Bacaninha? Professor, beleza. Qual o prazo para o particular exercer o direito de petição? Qual o prazo? Senhores, outro bizu. Decadencia o direito. Vamos ver se está na lei aqui, ó. Aqui, ó. Artigo 3º, parágrafo 2º. Ação privada subsidiária. Lembra que eu falei com você? Que aqui ele fala ação privada. E aqui ele já fala ação subsidiária. Então, são termos sinônimos. São sinônimos. Será exercido no prazo de 6 meses. 6 meses. Contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Esse prazo para o oferecimento da denúncia não cai em sua prova, porque, como a lei não traz, vai estar no Código de Processo Penal. Certo? Código de Processo Penal. Se cair em sua prova, né, você vai lá na parte de ação penal e dá uma verificada no prazo. Geralmente, réu preso, né? Fala réu preso, mas na verdade, investigado preso, 5 dias, né? Se tiver solto, 15. Mas assim, vai lá no Código de Processo Penal e dá uma verificada. Se sua prova cair em processo penal, você dá uma verificada lá. Então, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Esses 6 meses aqui, galera, 6 meses aqui, né? Então é 6 meses. Esse prazo de 6 meses, senhores, cuidado, não confunda decadência com prescrição. Aqui está os 6 meses, viu? Se você não exerceu o seu direito de representação, eu falo de petição, de questionar, de ir lá propor ação privada, em 6 meses, decadencia o direito. Que é diferente de prescrição. Certo? Uma vez que o particular peticionou, ele continuará atuando como titular da ação penal? A titular da ação penal é o MP. Certo? Titular da ação penal é o MP. O particular só vai exercer quando o MP for omisso. Não promover a ação penal. Abriu vista para o MP fazer algum determinado, né, ato processual. E aí não fez, o particular pode ir lá e peticionar. Certo? O fato de o particular ir lá peticionar não quer dizer que deixou a titularidade ser do MP. Beleza? Cuidado com isso. Como é que deve cair em prova? Vai colocar lá. Prescreve
Em 6 meses, o direito de petição prescreve? Não, é decadência. Tá aqui, ó. Decadência. Decadência. Decadência do direito. 6 meses. Prescrição, nós estamos falando de crime. Certo? O crime prescreveu. O Estado não pode mais punir. Nesse caso aqui, decadenciou. O particular não pode mais peticionar. Certo? Acabou. 6 meses. Vamos lá. Efeitos da condenação. Artigo 4º. Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre efeitos da condenação. Fica por aí, porque é muita coisa, é muito bizu que vai cair em sua prova. Pelo menos uma questãozinha aqui é garantida. Garantida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.